Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar à Enterprise, mais especificamente ao sétimo episódio da segunda temporada, intitulado Sétimo, tá? Esse é um episódio muito interessante, foi um episódio muito bom, tá? Eu gostei dele bastante. É um episódio que vai trabalhar construção de personagem, no caso aí vai ser a T'Pol, né? E vai trabalhar também o relacionamento da T'Pol com o Archer, né? A gente viu um pouco, né, nos últimos episódios que estava havendo ali uma tentativa de fazer um casalzinho, né, como se fala hoje, de shippar, né, esses dois aí, né, mas essa coisa ela foi progressivamente sendo desistida na série, né, parou-se, né, com esse negócio, né, e investiu-se mais numa relação, né, de amizade, de confiança entre o capitão e a sua subcomandante, o que, confesso a vocês, foi uma coisa muito melhor, né? Até abriu depois o relacionamento da T'Pol com o Trip, no caso, né? Mas vamos falar desse episódio um pouquinho, vamos dar um plot aí desse episódio. A T'Pol recebe, né, uma mensagem, né, do alto comando vulcano, né, dizendo que o Menos, o nome do cara é Menos mesmo, tá? Foi achado, entendeu? E aí a T'Pol fala com o capitão, né, que ele vai receber uma mensagem do Almirante Forrest, né, e que o Almirante Forrest vai dar ordens para ele, né, de se desviar do curso, ir para um planeta, entregar uma nave auxiliar para T'Pol, né, e um piloto, né, para ela, que ela vai fazer uma missão de 3 a 5 dias, né, onde ela vai prender uma pessoa, né, e ela não dá maiores detalhes sobre isso, né. E aí fica, né, aquele clima, né, na nave, né, o Archer fica perguntando as coisas, ela não diz muito, o Archer já sabe que os vulcanos escondem o jogo mesmo, né, e ele foi levando, né, na esportiva, coisa e tal, né, não, vamos botar a tripulação para trabalhar para T'Pol, coisa e tal, né, mesmo a tripulação querendo saber também, mas também já sabendo que os vulcanos fazem esse jogo de esconder as coisas. Mas vai chegar uma hora que a T'Pol vai chegar pro Archer e vai falar e vai contar o que está acontecendo, né? Ela disse que existia um planeta onde existia muita corrupção, né? E aí agentes vulcanos foram infiltrados nas facções desses planetas para acabar com essa corrupção. Só que alguns desses agentes não voltaram, né? Como se eles tivessem se corrompido, né, no caso, né? E aí, né, virou uma questão de honra para os vulcanos, entendeu? Caçar esses caras e prender esses caras. A T'Pol, na época, ela era responsável, ela estava na parte de segurança de Vulcano e ela ficou responsável por pegar 6 desses caras, ela só conseguiu pegar 5. Ficou faltando um, que era o tal do Menos, né? E aí ela queria que o Archer fosse juntamente com ela na missão, tá? Porque o Archer seria uma pessoa com quem ela poderia confiar, em quem ela poderia confiar, né, no caso, né? Muito bem, eles vão para o planeta, né? O Travis vai ser o piloto, né? Da nave auxiliar, no caso, né? Da nave auxiliar lá, né? E eles vão encontrar o cara, né? Vão prender o cara até muito facilmente, né? E o cara vai começar com toda uma história, tá? Em que ele não é criminoso coisa nenhuma, que ele ia ficar num centro de reabilitação vulcana por 3 anos, porque ele virou agente, ficou longe da filosofia vulcana, ele fez umas plásticas lá para não parecer vulcano, ele não queria ficar 3 anos nessa reabilitação vulcana, né? E a T'Pol falou, não, mas eu recebi, vamos dizer assim, informações de que você era traficante, entendeu? De uma biotoxina para fazer arma transgênica, né? Você era uma espécie de contrabandista, né? Ele falou, não, eu só sou um pobre velho, doente, que vende injetores de plasma usados, isso daí inclusive prejudica minha saúde, minha famíliazinha, coisa e tal. Aí, tipo, ela vai verificar a nave do cara e vê que a nave está realmente cheia de injetores de plasma velhos, né? E aí ela começa, entendeu, a ter visões, né, da perseguição que ela fez ao menos em Raiza, né, no caso, né? E ela lembrava que tinha um outro cara chamado Jocelyn também, né? Que ela matou, né? Ela tinha umas lembranças muito vagas, né? E aí quando ela começa a perguntar sobre o Jocelyn, né? O Menos falou, mas você matou ele, você não se lembra, coisa e tal, né? E ela toda confusa lá, né? Emocionalmente abalada, né? E ele, você realmente não se lembra, você matou um inocente, agora você quer levar um inocente pra cadeia, não sei o que, coisa e tal, né? Aí a nossa tipo surtou, pirou na batatinha, né? E ela foi conversar com o Archer, né? O que tinha acontecido. Quando ela foi atrás, né, no passado lá, que ela era bem mais jovem, inclusive, atrás do Menos em Raiza, né?
ela estava com um outro cara chamado, ela estava perseguindo um outro cara chamado Jocelyn. Na verdade não eram 6 que ela tinha que caçar, ela tinha que caçar 7, né? E ela está perseguindo, né, o Menos e o Jocelyn numa floresta em Raiza. E aí o que acontece? Esse Jocelyn acaba levando um tombo, né? Ele coloca a mão no coldre assim quando vê ela, e ela não pensa 2 vezes e fuzila o cara, né? Então ela não tem razão, ela não tem certeza se o cara botou a mão no coldre para pegar uma arma, se ele botou a mão, entendeu, aqui no cantinho e não ia pegar arma coisa nenhuma, né? E ela começou a ficar muito abalada com aquilo. E ela começou a dar muito ouvidos, né, pro Menos, né, no caso, né? Ela volta para Vulcano, né, nessa época, né, muito traumatizada, né? E aí ela vai para o monastério de Pgen, né, que a gente já viu, né, que era a base lá de secreta dos vulcanos para vigiar os andorianos, né? E ela passa por um ritual vulcano bem primitivo de esquecer, de apagar, né, traumas da memória dela, né, no caso. Então ela não tinha uma lembrança muito clara, mas essas lembranças voltaram quando ela passou a ter essa nova missão. Então ela estava muito acreditando no que o Menos estava falando, né? E o Archer, né, chegou e falou assim: olha só, você tem certeza que você tem que ouvir esse cara mesmo? Esse cara tá fazendo, entendeu? Com a fala dele, tá fazendo você, entendeu? Não confiar em si próprio, em ter dúvidas de si próprio. Será que é isso mesmo, né? Aí o que acontece? O Menos ele bota fogo lá no bar, né, onde eles estão, né? Porque eles conseguem prender o Menos, eles conseguem algemar ele na mesa de um bar, né? Porque eles estavam esperando, né? O espaço Porto ser liberado e não tinha onde ficar, né? Aí o Menos foge, né? Com essa explosão toda, né? No caso, né? E aí eles vão correndo para a nave do Menos e realmente eles não acham o Menos lá dentro, né? Mas aí o Archer pede pro Travis, né, acionar o suporte de vida, né? Porque está muito frio, né? O planeta é um planeta congelado, né? E o Travis ele diz que encontra a nave desligada, mas que encontra um circuito lá passando bastante energia. Quando o Archer desliga esse circuito, o que acontece? A parte da nave onde estava T'Pol, né, que foi T'Pol, Travis e Archer para lá, e a T'Pol estava nessa parte da nave onde ficavam os injetores de plasma usados, né, tinha uma camuflagem ali, né, e aí aparece o nosso Menos ali armado, né, apontando uma arma para T'Pol, né, no caso, né. E aí aquela coisa toda, fazer T'Pol de refém, o Archer reage, entendeu? Eles acabam conseguindo encurralar o Menos consegue fugir por uma portinhola, coisa e tal, né? E aí quando a nossa T'Pol ela consegue sair da nave, consegue ir atrás do Menos e rende o Menos com a arma, o Menos fala: você não vai atirar em mim porque você já matou uma pessoa, coisa e tal, você não vai atirar no inocente. E o Menos volta, vira as costas e vai embora, né? A T'Pol toda nervosa, né? Muito nervosa para uma vulcana, né? Ela fica: capitão, capitão, né? Fala praticamente em tom de súplica, né? Aí o capitão chega para ele e fala assim: olha só, eu tô aqui, você me chamou porque você confiava em mim, não me chamou? Eu chamei, né? O negócio é o seguinte: você está aqui para apreender ele, você não está aqui para julgar ele, né? Ele já tinha falado isso uma vez, né? Ele falou: eu vou repetir, né? Você está aqui para aprender ele, não para julgar ele. Faz e realiza a tua missão. E ela dá um teco lá no nosso Menos, né? Com o phaser lá para tontear, né? Acaba levando ele preso, né? E quando eles prendem o Menos, eles descobrem que dentro da nave dele estava o quê? Biotoxinas. Então aquela pose de bom moço que ele estava fazendo, que era perseguido pelos vulcanos, coisa e tal, né? Que os vulcanos são pintados nessa série, né, de uma forma muito negativa, né? Então, quer dizer, você fica realmente acreditando, né, do discurso do Menos, achando que os vulcanos é que estão ali, né, vamos dizer assim, sendo os vilões da história, mas na verdade era o Menos que era o vilão da história, porque tinha, né, dentro da nave, quando a camuflagem some, né, várias biotoxinas, ele era realmente o contrabandista aí no caso, né? Então é muito interessante esse episódio que você vai vendo, né, no final também, né, você vê o Archer e a T'Pol conversando, né, sobre tudo que aconteceu, né, e que foi muito difícil, né, para o Archer falou: deve ser muito difícil para você lembrar dessas coisas, né? E a T'Pol chega e fala: não, porque você tem uma capacidade enorme de você apagar, né, os seus traumas, né? Aí o Archer falou: quando a gente não reprime as nossas emoções como vocês vulcanos fazem, a gente tem que saber botar uma pedra nas coisas e seguir em frente, entendeu? Então pra gente isso é mais fácil, entendeu? Para vocês é mais complicado, né?
E aí a nossa T'Pol chega e fala assim, olha só, eu só quero dizer uma última coisa, se você um dia precisar de uma pessoa para confiar, eu tô aqui, né? E o Asher falou, tá bom, obrigado, coisa e tal, né? E fica nesse final de episódio muito bacana. Então, quer dizer, você tem essa coisa aí da construção da vida pregressa da T'Pol, né? Esse trauma dela do passado, de ter matado uma pessoa que ela não sabia se era inocente ou não, né? Mas no final das contas, muito provavelmente não era inocente, né? Porque o menos não era também, né? E o cara estava com o menos, né? E aí o que acontece? Tipo, ela usa essa confiança no capitão, né? O capitão ampara ela emocionalmente, né? O capitão é uma palavra amiga ali, né? Para essa instabilidade emocional, porque é um episódio que você vê a tipo muito vulnerável em instabilidades emocionais, né? Um episódio muito interessante nisso aí, né? Que você vê que é uma coisa que mexe com ela mesmo, né? Essa coisa dela ter matado uma pessoa que ela acha que pode ter sido inocente, né? E aí o Archer ele vai ser um apoio para ela, né, nessa situação toda, né? Então é muito interessante esse episódio, você ver, né, essa vida pregressa da T'Pol e essa construção de relação de confiança entre o Archer, né, e a T'Pol também, tá? Então vale muito a pena rever esse episódio aí, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto, como sempre, vai estar lá na Batata Espacial e não deixe de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Abração, fui e até a próxima.